Olá, eu sou o professor Wagner. Hoje vamos ver um pouquinho de geometria espacial. Vamos fazer alguns exemplos. Olha só, vamos fazer uma pequena revisão antes. Os prismas têm o nome que dá o prisma é de acordo com a base. E eu tenho que saber a fórmula de cada base, como se calcula a área, tá? Para poder calcular a área da base, ou a área total, ou o seu volume. E para isso nós temos aí o triângulo. Então, um prisma de base triangular regular, a área da base é L ao quadrado raiz quadrada de 3 sobre 4. Se você quiser demonstração dessa fórmula, escreve no comentário que eu gravo um vídeo fazendo as demonstrações. O prisma de um quadrangular, então como é um quadrado, lado vezes lado. Se for um retângulo, lado vezes lado, e assim por diante. E um hexágono regular é a base, vai ser uma área da base, então 3L ao quadrado raiz quadrada de 3 sobre 2. Se quiser a demonstração, escreve nos comentários, tá bom? Outra característica que nós temos que recordar, a área lateral é feita da seguinte maneira, esse N é o número de lados, então quantos lados tem essa figura em volta? Então se é um pentágono são 5, se é um triângulo é 3, se é um quadrilátero 4 e assim por diante. O I é a aresta da base vezes H, que é a nossa altura, tá bom? A área total vai ser a área lateral que você já calculou, ou seja, calcule a área lateral desse prisma, mais 2 vezes a área da base, porque nós temos a tampa de cima e a tampa de baixo. Isso somado vai dar a área total. E o volume é só você pegar a área da base e multiplicar pela sua altura, tá bom? Vamos para o nosso exemplo número 1. A aresta de base de um prisma triangular regular é a metade da sua altura, sendo que 54 centímetros quadrados é a área lateral. Calcule a área da base. Então, olha só, nós temos aqui um prisma triangular regular e ele garantiu que a sua base é a metade da sua altura. Ou seja, se eu tenho a base valendo x, a minha altura é o dobro de x. Se eu tenho aqui a altura valendo 2x, então a metade dele, x. Então, ficou mais prático. Se você pode colocar x aqui em meio x, mas fica a fração, não é muito legal de trabalhar. Fica mais prático dessa maneira, tá? Então, olha só, ele garantiu para mim que a sua área lateral vale 54 centímetros quadrados. Então, eu vou começar calculando a área lateral. Como é que eu calculo uma área lateral? É N vezes I vezes H. N é o número de lados, então eu tenho 3 lados, vezes o I é a aresta da base, que mede x, vezes a altura, que mede 2x. E tudo isso aqui vai dar um total de 54. Então, olha só, vou multiplicar o 3 vezes o x vezes o 2x, que vai dar um total de 3 vezes 2 são 6, x vezes x, x ao quadrado igual a 54. Esse 6 está multiplicando, eu vou passar ele invertendo, dividindo, então x ao quadrado é igual a 54 dividido por 6. Portanto, o nosso x ao quadrado vai estar valendo um total de... Na tábua do 6 tem o 54? Tem, 9. Esse ao quadrado passa para o outro lado em forma de raiz. Então, raiz quadrada de 9, portanto, o x está valendo 3. Então, aqui mede 3 e aqui está valendo 6. 2 vezes 3, 6, tá bom? Calcule a área da base. Então, a base é um formato triangular equilátero, todos os lados são iguais. Então, a nossa forma da área da base vai ser L ao quadrado raiz quadrada de 3 sobre 4. Então, a nossa área da base vai ser o lado, eu já sei que mede 3. Então, vou marcar lá, 3 ao quadrado raiz quadrada de 3 sobre 4. 3 ao quadrado são 9. Então, a área da base vai ser 9 raiz quadrada de 3 sobre 4. Dá para simplificar? Não. Sem o valor exato de raiz quadrada de 3? Não. Normalmente, as questões deixam nesse formato de resposta mesmo. Então, se ele está falando de unidade de centímetros quadrados, quer dizer que é uma área, então vai ser centímetros quadrados. Então, a nossa resposta, 9 raiz quadrada de 3 sobre 4 centímetros quadrados. Beleza? Próximo exemplo. Um recipiente contém mel. Possui um formato prismático. A altura tem 14 centímetros e a base, que é um hexágono regular, tem 4 centímetros de lado. Calcule o volume máximo de mel de um recipiente que pode conter. Então vamos lá. A altura dele é 14 centímetros. E a aresta lateral está valendo 4 centímetros. E eu preciso calcular o volume. O volume de um prisma é chamado de área da base vezes a altura.
A área da base eu preciso saber, a altura eu já tenho, que é 14 centímetros. Então, como é que eu calculo a área da base? É um hexágono, tá? Um hexágono, ele tem o seguinte formato, ele é 6 áreas de triângulo equilátero, tá? Você pode pensar dessa maneira. 6 vezes, como é que é a área de um triângulo equilátero? É L ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4. Então, a nossa área da base vai ser 6 que multiplica o lado do nosso hexágono, tá? Quanto que mede esse hexágono, que é uma mistura de 6 triângulos equiláteros? É 4 centímetros. Eu marco lá 4 ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4. Portanto, nossa área da base vai ser 6 vezes esse 4 ao quadrado, eu posso multiplicar, que vai dar 16, ou eu posso escrever 4 vezes 4, raiz quadrada de 3 sobre 4. Por que eu fiz isso? Olha só, como eu tenho que dividir por 4, eu posso simplificar esses dois elementos aqui. Portanto, nossa área da base vai ser 6 vezes 4, 24, raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. Essa é a nossa área da base. Então, nosso volume vai ser 24 raiz quadrada de 3 vezes a nossa altura, que é 14 centímetros de altura. Portanto, esse 14 eu só posso multiplicar por quem está fora da raiz, tá? Não posso multiplicar por esse 3 que está dentro da raiz. E quanto que dá essa multiplicação? 14 vezes 24 vai dar um total de 336 raiz quadrada de 3 centímetros cúbicos, tá bom? Se você quiser tirar a raiz cúbica disso aqui e multiplicar por 336, vai dar aproximadamente eu fiz aqui as contas, vai dar 581,96 centímetros cúbicos de mel, tá bom? Então temos aqui, os dois valores são corretos. Aqui é aproximado, 581,96 centímetros cúbicos, e o volume exato vai ser 336 vezes raiz quadrada de 3 centímetros cúbicos. Feito? Bons estudos, grande abraço!